Bom, dando continuidade ao nosso curso de Mecânica e Estatística, antes de eu começar a calcular com vocês aqui alguns exemplos, né, de função de partição, né, de sistemas físicos, como por exemplo, né, os que eu calculei com vocês nas aulas do ensemble microcanônico, né, que são o sólido de Einstein, o paramagnético de dois estados e os sistemas de dois níveis, por exemplo, eu queria fazer uma discussão com vocês de como é que fica o cálculo da função de partição quando a gente tem sistemas não interagentes. Ou seja, quando a gente tem sistemas que os seus constituintes não interagem com os constituintes vizinhos. Okay? Por que isso? Né? Por dois motivos. Primeiro, porque tem uma classe muito grande de sistemas físicos que são não interagentes. Inclusive, todos os que a gente calculou na última aula de ensemble microcanônico são exemplos de sistemas não interagentes. O sólido de Einstein. O sólido de Einstein, a gente tem um conjunto lá de N osciladores independentes. Então, a gente analisava cada um deles individualmente. Né? O paramagnético de dois estados. A gente tinha lá um conjunto, né, de constituintes, cada um deles com spin meio, por exemplo. E esses caras aqui, eles não interagiam com o vizinho. A energia era determinada pela soma da energia de cada um, certo? Mesma coisa para sistemas de dois níveis, né? Enfim, a gente trabalhou como cada um tendo uma energia ou outra, não interagindo com o vizinho. O próprio gás ideal, certo? Se vocês forem se lembrar, né? A energia de um gás ideal é a energia de uma partícula livre, né? É só energia cinética, ele não interage. Enfim, né? Existem diversos sistemas não interagentes de interesse físico, claro. Existem muitos de interesse físico, né? Um punhado de sistemas físicos extremamente relevantes que são interagentes. Porém, existem muitos que não são interagentes e, normalmente, esses não interagentes, eles são ou modelos mais simplificados para que a gente consiga construir a intuição das coisas, ou então eles são regimes. Às vezes, quando a gente tem energias muito altas, enfim, dependendo do regime físico que a gente está, às vezes aquele regime faz com que a interação entre as partículas seja tão pequena que a gente possa desprezar e tratar como sistemas não interagentes. E no caso, né, então esse é o primeiro motivo, né, eu queria fazer o cálculo aqui para vocês, né, de uma maneira mais genérica, de como é que fica a função de partição para sistemas não interagentes, tanto porque eles têm sua aplicação física, né, porque, enfim, eles são bem importantes, mas também por um segundo motivo. Quando os sistemas são não interagentes, a função de partição ela fica muito mais simples de ser calculada, muito mais simples. Né, de forma que a gente consegue determinar a termodinâmica, fazer a estatística via ensemble canônico muito mais facilmente. Okay? Inclusive, vocês vão ver que quando os sistemas são não interagentes, principalmente quando eles são não interagentes, mas isso também acontece para os interagentes, mas principalmente quando eles são não interagentes, fazer o cálculo da função de partição é infinitamente mais fácil do que fazer o cálculo da contagem de microestados. Mostrando que o ensemble canônico não é só uma possibilidade de se fazer análise estatística do sistema, okay? Mas também que, se seu objetivo for fazer a termodinâmica, fazer via ensemble canônico, né, calculando a função de partição, é muito mais fácil do que fazer por contagem de microestados. Muitos sistemas são tratados com mais calma no ensemble canônico. Okay? Inclusive vai ser a mesma coisa com o gás ideal. Eu não vou tratar o gás ideal como um exemplo dessa nossa terceira aula de ensemble canônico. Né? O gás ideal ele é tão mais agradável a análise dele pelo ensemble canônico, ela é tão mais rica que vai ter inclusive uma nova aula, vai ser a quarta aula, que é gás ideal no formalismo canônico, né, no ensemble canônico. Vamos ver então como é que fica o cálculo da função de partição de uma maneira mais geral, ok, para sistemas não interagentes, porque vai ter uma simplificação absurdamente grande, que vai fazer com que a gente calcule muito mais rapidamente as funções de partição e para que a gente possa fazer a termodinâmica, inclusive dos sistemas que a gente vai calcular de exemplos aqui, porque eles são sistemas não interagentes. Então, bom, para que a gente possa começar, primeiramente, como é que a gente faz para caracterizar de uma maneira mais concreta um sistema não interagente? A maneira mais fácil de se fazer isso é o seguinte: um sistema ele é não interagente quando a energia do seu sistema ele é a soma das energias de cada um dos constituintes, ok? Então aqui de I igual a 1 até Nzão, sendo que a energia de cada um desses constituintes só depende, então esse cara daqui é a energia, ó, então vai lá, só depende do iésimo constituinte. Iésimo constituinte. O que isso significa? Significa o seguinte, ó, aqui eu tenho um sistema de 10 partículas. Então, a energia total vai ser a soma da energia da partícula 1, da 2, com a 3, com a 4, até a 10ª. Só que a energia de cada partícula só vai depender das características dela, nunca de uma partícula vizinha ou de uma outra partícula qualquer. E a gente pode falar isso daqui porque toda vez que a gente tem uma interação entre constituintes, essa interação de alguma forma modifica o balanço energético. Então, quando o sistema ele é não interagente, a gente pode separar a energia de cada constituinte como sendo uma energia que só depende das características dele. Ok? E quando isso acontece, qual que é a vantagem para a gente no cálculo da função de partição? A vantagem é o seguinte, vamos lá. Primeiramente, como é que a gente faz para calcular a função de partição? A função de partição ela é some em todos os microestados, que eu vou chamar aqui de J, ok? A exponencial de menos beta é J. Ou seja, veja qual que são todos os microestados possíveis acessíveis ao seu sistema, ok? Veja qual que é a energia desses microestados.
faça exponencial de menos beta a energia desses caras e some isso em todos os microestados. Aí você vai ter a função de partição. Vamos lá, quando o sistema não é interagente, a gente pode reescrever esse cara de uma maneira muito prática, que vai ser exatamente a maneira como eu vou calcular com vocês a função de partição. Se o sistema ele for interagente, aí a gente não vai poder calcular a função de partição da maneira que eu vou calcular aqui, mas eventualmente tem alguns macetes para se calcular, mas que eu não vou abordar aqui, porque cada macete depende de um jeito. Um exemplo disso é o seguinte, existem alguns sistemas que, por exemplo, imagine que esses caras aqui são os constituintes, né, do seu sistema físico que você está querendo calcular a função de partição. Tem alguns sistemas físicos que existe uma interação somente de 2 a 2. Então, por exemplo, esses dois caras aqui eles vão interagir um com o outro, mas não com os outros vizinhos e por aí vai. Sempre que isso acontece, que a interação é sempre em pares ou em trios, enfim, que você sempre tem um constituinte interagindo somente com um outro, o que você pode fazer? Você pode fazer o mesmo tratamento que eu vou fazer aqui agora, só que aí, em vez de você fazer aqui, né, do tipo, esse sistema é não interagente, porque ele pode ser escrito como sendo a energia de cada um separado, ele só vai depender, né, da energia de cada um dos constituintes, o que você faz, na verdade, é o seguinte, esse aqui você vai falar que é o primeiro par de constituintes, esse aqui seria o segundo par de constituintes, esse aqui o terceiro par de constituintes e por aí vai. Como esses caras interagem, você não vai conseguir falar que a energia ela só depende, né, de cada um deles, só depende do iésimo constituinte. Mas você pode escrever desse jeito, né, como se só dependesse do iésimo par de constituinte. Par de constituinte. Ok? Aí você consegue fazer o mesmo tratamento que eu estou fazendo aqui agora, entendem? Eu acho que deu para pegar a ideia que eu estou querendo dizer, né? Existem sistemas que, por mais que eles interagem somente com um número finito de vizinhos e interagem somente com aquele vizinho e vice-versa. Nesse sentido, você sempre pode pegar os caras que interagem e tratar eles como se fosse um cara só. Porque aí, na prática, esse cara daqui, ele é não interagente com o par vizinho, que é não interagente com o par vizinho. Então, esse tipo de tratamento ele pode ser estendido para algumas classes de sistemas interagentes. Mas eu não vou fazer isso porque cada uma tem uma particularidade, ok? Mas vamos lá, então, sistemas não interagentes. Como é que a gente pode reescrever esse cara daqui? A ideia é o seguinte, toda vez que a gente fala soma em todos os microestados, uma possibilidade que a gente pode fazer, né, uma possibilidade que a gente pode fazer essa soma de microestados, é somar em todas as configurações possíveis. Por exemplo, imagina que a gente tem aqui um sistema com um paramagneto, só para poder ficar simples, imagina que a gente tem um sistema aqui de paramagneto de 2 estados com 3 constituintes. Então a gente tem esses caras aqui, ó, 1, 2, 3, são os 3 constituintes. Eu estou colocando esses 3 porque é mais fácil de fazer a contabilização dos microestados. Quais são os microestados possíveis? A gente tem esse daqui, a gente tem esse daqui, por exemplo, ó, aqui para baixo, aí depois a gente tem esse para cima, esse para baixo, esse para cima. Fazer essa soma significa que eu tenho que pegar qual que é a energia desse cara, somar com a energia desse, somar com a energia desse, com a energia desse e por aí vai, ok? Fazendo essas exponenciais de menos beta energia. Como é que é uma outra forma da gente fazer? Uma outra forma que eu posso fazer é o seguinte, esse somatório em J, eu posso trocá-lo por um somatório em todas as combinações possíveis. Então, eu posso fazer o seguinte, não são 3 paramagnetos? Se são 3 constituintes, eu posso trocar esse somatório por 3 somatórios. E aqui eu vou falar o seguinte, eu vou somar em sigma 1, sigma 2, sigma 3. O que eu estou chamando de sigma aqui? Sigma n são as possibilidades, as configurações. Então, configurações que eu vou trocar por nzinho, da enésima partícula. Essa equivalência daqui eu imagino que não seja difícil de se perceber. Por quê? Porque o que é você somar em todos os microestados? Você somar em todas as configurações. Agora, como é que a gente obtém todas as configurações possíveis, todos os microestados? A gente obtém a partir de combinações das configurações de cada um dos constituintes sozinhos. Então, por exemplo, como é que eu consigo interpretar esse cara daqui? Vamos fixar primeiro sigma 1, sigma 2 e fazer a soma em todos os sigma 3. Então, vamos lá, fixei sigma 1, sigma 2 como para cima. Então, sigma 1, sigma 2 está para cima. Agora eu vou somar em todas as possibilidades aqui da terceira partícula, que é para cima e para baixo. Então, fixei esses dois caras daqui em para cima e estou somando na partícula 3, então as possibilidades da partícula 3. Então, cobri esse cara e esse cara. O que eu faço agora? Beleza, pega esse cara, pega a mesma possibilidade do sigma 1, muda a possibilidade do sigma 2 e faz todas as somas em sigma 3, que seria equivalente a, pega o sigma 1, inverte sigma 2 e faz todas as somas de todas as possibilidades do sigma 3, que seria esse cara daqui e depois esse cara daqui. Então, somando esses 2 microestados. Eu imagino que a ideia aqui esteja clara, né? Como a gente constrói os microestados a partir de combinações das configurações possíveis de um sistema físico, então somar em todos os microestados é sinônimo de fazer o quê? Somar em todas as configurações possíveis. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é escrever esse somatório
né, a partir das configurações em si, né, explicitar essa soma como sendo das configurações, né, como fazer a soma nas configurações de cada uma das partículas. Então essa vai ser a primeira coisa. A segunda coisa que eu vou fazer é o seguinte: se eu estou trocando a soma dos microestados por soma nas configurações de cada partícula, então é conveniente eu trocar essa energia daqui do microestado para a energia que está relacionada às partículas. Porque se eu estou somando nas configurações de cada partícula, obviamente, para ser consistente, né, é muito mais prático a gente escrever essas energias como sendo as energias de cada partícula, como sendo em termos das energias de cada partícula. Então, só uma coisa, né? Aqui eu coloquei σ1, σ2, σ3, né? Configuração, somar nas configurações das 3 partículas, porque o exemplo que eu passei aqui do paramagneto era de 3 partículas, né? Como é que a gente tem N? A gente pode ter N partículas, né? N constituintes, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que trocar esse cara aqui por um punhado de somatórios aqui, né? Para que a gente possa somar nas configurações de todas as N partículas. Então, o que eu vou escrever? O nosso EJ, né, que é a energia de um certo microestado, ele é igual ao quê? Ele vai ser o somatório das energias, né, de cada uma das I partículas. Ok? Eu vou até colocar aqui, ó, Nzinho. Então, eu vou lá, Nzinho. Sendo que aqui eu vou somar da partícula Nzinho, da primeira partícula até a enésima partícula, ok? E aqui no caso, né, como aqui eu estou falando do microestado J, que é para uma determinada configuração, obviamente aqui eu vou estar somando as energias naquela configuração em específica, ok? Então, a partir dessas duas alterações daqui, né, tanto a partir disso daqui, quanto a partir desse cara daqui, o que a gente obtém? A gente obtém que a nossa função de partição ela pode ser escrita como somatório nas configurações da primeira partícula, somatório nas configurações da segunda partícula, somatório nas configurações da enésima partícula, de exponencial de menos beta, somatório das energias das N partículas, os N constituintes, no caso, né? Vou até trocar N partículas, né, aqui da enésima partícula, porque pode ser que não seja partícula, né? Pode ser que sejam simplesmente constituintes. Vou colocar aqui, ó, constituinte, do enésimo constituinte, né? Aqui no caso, do enésimo constituinte. Okay? E aqui, esse somatório vai ser, né, das energias de todos os N constituintes. Então, vou até colocar aqui, ó, de Nzinho igual a 1 até Nzão. O que eu posso fazer? Eu posso escrever esse cara daqui como sendo aqui, ó, a mesma coisa, né? Esses somatórios aqui eles vão ser mantidos. Então, somatório em todas as configurações. E aqui, o que vai aparecer? Ó, vai aparecer uma exponencial de menos beta, energia da primeira, exponencial de menos beta, energia da segunda, exponencial de menos beta, energia da terceira, por aí vai, ok? Até exponencial de menos beta, energia da nzona, né? Da enésimona partícula. Mesma coisa, até aqui não tem nada de sistema não interagente, ok? Até aqui vale para tudo, né? Por quê? Eu simplesmente estou somando em todas as energias, aqui está a energia da partícula 1, 2, 3 e por aí vai. Porém, o fato dela ser não interagente faz com que esse cara daqui só dependa da partícula 1. Esse cara daqui só dependa da partícula 2. Esse cara daqui só depende da partícula N. E por que isso é relevante para N? Porque se esse cara daqui só depende da partícula 1, o somatório que esse cara daqui vai sentir é somente o somatório nas configurações da partícula 1. Por quê? Quando eu for fazer a soma, quando eu for fazer os somatórios da partícula 2, a partícula 1, essa exponencial de menos beta, a energia do 1, não vai sentir nada. Por quê? Porque a energia 1 só depende da partícula 1, não depende da partícula 2. Esse cara daqui também não vai sentir nada, porque esse termo só depende da energia da partícula Nzão, né? da Nzona partícula, não depende da partícula 2. Então, cada um dessas exponenciais aqui de menos beta energia só vai sentir, né? Só vai ser afetado pela somatória das configurações da partícula em si. O que significa? Significa que eu posso reescrever esse cara como sendo aqui, ó, Z vai ser igual aqui, ó, vai ser igual a somatório na partícula 1. E como esse cara daqui só sente o somatório das configurações da partícula 1, eu vou escrever esse cara do lado. Então, menos beta, energia da 1. Somatório nas configurações da partícula 2, exponencial de menos beta, energia da partícula 2. Por aí vai até a enésima. Okay? Então, aqui, exponencial de menos beta, é Nzão. Então, né, como elas são não interagentes, eu posso fazer dessa forma, colocar cada uma junto com o seu somatório, porque cada um desses caras daqui vão ser independentes. Então, esse bloco daqui, ele é completamente independente desse, que é completamente independente desse e de qualquer outro. Agora, olha só que maravilha. Vamos considerar aqui que o nosso sistema ele é feito de Nzão constituintes. Então, Nzão constituintes iguais. Ok?
que é, de fato, uma premissa natural, né? Imagina que você está trabalhando com sólidos, está pegando um sólido que é feito dos mesmos constituintes, né? Um gás ideal, você está pegando um gás ideal feito dos mesmos constituintes. Se são feitos dos mesmos constituintes, vocês devem concordar comigo que as possíveis energias do 1 da primeira partícula são exatamente as mesmas das possíveis energias da partícula 2, da partícula N. Por quê? Porque aqui eu estou somando em todas as configurações daquela partícula, mas as partículas são todas iguais. Então, se a gente tem um número, né, nzão de constituintes iguais, esses caras todos daqui, eles dão o mesmo resultado. Okay? Eles dão o mesmo resultado. Significa, então, que a gente pode falar que o Z, né, a gente pode tratar o Z como sendo o quê? Como sendo somente um desses caras multiplicados por ele, o número nzão de partículas que existe. Então, esse cara vai ser igual ao quê? Somatório em todas as configurações de exponencial, de menos beta, energia, ok? Vou até colocar aqui, ó, desse 1, você pode interpretar como sendo da primeira partícula ou de uma partícula. E você pega esse cara e eleva ele a nzão. Por quê? Porque se são nzão constituintes iguais, vai aparecer nzão desses termos, um produto desses nzão termos. Agora, quem que é esse cara daqui? Esse cara daqui é a função de partição de uma única partícula. Porque eu só estou pegando aqui as configurações daquela partícula e não de um microestado inteiro. Moral da história, que a gente acabou de descobrir aqui. A gente acabou de descobrir que quando o sistema ele é feito, né, de partículas não interagentes, esse sistema ele é feito de partículas, né, das mesmas partículas, os constituintes são iguais, né, a gente tem que a função de partição ela pode ser calculada como sendo a função de partição de uma única partícula elevado a n. Então esse caso aqui vai ser igual a Z1 elevado a n. E isso daqui facilita tremendamente os nossos cálculos. Por quê? Porque para calcular, por exemplo, né, quando a gente for calcular aqui agora o paramagnético de dois estados, né, quando a gente for calcular o sólido de Einstein, quando a gente for calcular o gás ideal, que são sistemas não interagentes, eu não preciso pensar nos microestados. Quais são os microestados acessíveis? Enfim, a gente não precisa pensar em nada de microestado. A gente pode fazer a função de partição para uma única partícula, que é fácil. Basta você analisar a energia de uma única partícula, soma exponencial de menos beta energia para uma partícula, depois eleva a n, matou, você fez de tudo, ok? Então, esse cara daqui vai simplificar de uma forma tremenda o cálculo das funções de partição. Mas você pode chegar para mim e falar assim, Felipe, beleza, mas e quando o nosso sistema ele é feito de partículas, de sistema, quando o nosso sistema ele é não interagente, mas os constituintes não são iguais? Por exemplo, eu tenho um paramagneto que metade dele é feito, por exemplo, né, sei lá, ó, metade dele a gente tem um número, aqui eu estou colocando 4, mas pense que aqui tem um monte, ok? Aqui tem um monte. Imagina que metade deles, né, sei lá, ó, nzão sobre 2 é feito de um determinado tipo de material, sei lá, átomos de, sei lá, um material qualquer, ok? Sei lá, alumínio. E o outro aqui vão ser átomos de, sei lá, de lítio, ok? Então metade, metade. Alguma coisa do tipo, tanto faz. Eu nem sei se esses dois materiais que eu falei, né, alumínio e lítio, são paramagnetos, né, sei lá, mas pense em um sistema, mas eu acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Imagine que o seu sistema não é mais feito dos mesmos constituintes. Tem 2 tipos de constituintes, tem 3 tipos de constituintes, tanto faz. Ou um gás, talvez seja mais fácil pensar no gás ideal, né? Imagine um gás ideal com uma mistura, o nosso gás mesmo, aqui, né, o ar, de fato. Né, vamos considerar o ar, né, o nosso ar aqui que a gente respira como sendo um gás ideal. Aqui ele é feito basicamente, né, ali em torno de 72% de nitrogênio, e a gente tem 21% de oxigênio, e o resto aqui da porcentagem envolve outros gases, como por exemplo o CO2. Como é que a gente faz para poder tratar nesses sistemas que são não interagentes, ok? Mas que tem uma quantidade que não é tudo, que não são todos os mesmos constituintes? O raciocínio aqui ele é idêntico. Então, o que a gente vai fazer? Olha, até o sistema ser não interagente, até aqui a gente consegue fazer tranquilamente. Okay? Agora, vamos supor que você tem aqui, ó, só para simplificar, ok? Então, vou até colocar de azul para poder tratar diferente. Então, vamos pegar esse mesmo cara daqui. Vamos supor aqui que eu tenho C, nzão constituintes do tipo 1, ok? E vamos supor aqui que eu tenha, sei lá, 1 menos C, nzão constituintes de um tipo do tipo 2, ok? Sendo que esse C daqui, ele é a porcentagem, a quantidade percentual de partículas do tipo 1, ok? Aí, por exemplo, se for 30% das partículas do tipo 1 e 70% da partícula do tipo 2, então C vai ser 0,3 e por aí vai. Eu acho que ficou claro o que eu quero dizer, né? Se a gente tem alguma coisa desse tipo, vê se vocês concordam comigo. A gente vai ter aqui uma quantidade C, nzão, de termos idênticos do tipo 1. Porque todas as partículas, toda vez que a gente tiver um somatório nas possibilidades das partículas do tipo 1,
esses termos vão ser idênticos. Por quê? Porque as partículas de tipo 1 são iguais entre si e o sistema não é interagente. Então, na prática, o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder fazer o seguinte, o Z vai ser igual a, pega o Z do tipo 1, de uma única partícula do tipo 1, ok? Então, eu vou até colocar aqui, ó, Z1 do tipo 1 e eleva esse cara a ser Nzão, que é a quantidade de constituintes daquele tipo. Depois, Z, aí você vai pegar também de um único constituinte, só que do tipo 2. E o que você vai fazer? Você vai pegar esse cara e elevar o número de constituintes aqui do tipo 2, ok? Então é o mesmo raciocínio. Por mais que aqui, né, nesse exemplozinho, a gente não tenha a mesma quantidade, né, todos os constituintes, por mais que eles não sejam do mesmo tipo, a gente consegue fazer uma separação do tipo, olha, eu tenho uma parcela aqui que é de um tipo, eu tenho outra parcela que é do outro. A parcela de um tipo é igual entre si. A parcela do outro tipo é igual entre si. Então eu consigo fazer essa separação. Porque o motivo que nos permite fazer isso, né, que é escrever a função de partição em termos das funções de partição de um único constituinte, é o fato do sistema ser não interagente. Okay? Se ele é não interagente, a gente sempre consegue fazer essa separação. Aí o que você faz? Se o seu sistema for mesclado, você vai agrupar os termos que são iguais, porque são de um tipo, e os termos que são iguais entre si, que são do outro tipo. Então dá para fazer tudo numa boa, tudo certo. Como os sistemas que eu vou calcular com vocês, né? Sólido de Einstein, paramagnético de dois estados, sistemas de dois níveis, gás ideal, eu vou estar sempre supondo ser de um único tipo de constituinte, a gente vai cair para esse tipo de sistema daqui. Okay? Mas nada impede você ter dois tipos de constituintes, né? Colocado meio a meio, né? Sei lá, imagina que você tem um sólido de Einstein que é um átomo de um jeito, um átomo de outro, um átomo de um jeito, um átomo de outro. Então, tipo 1, tipo 2, tipo 1, tipo 2, e por aí vai. O que você vai fazer? Se você tem n nanopartículas, você vai calcular a função de partição de uma partícula somente do tipo 1, elevar a n sobre 2, que é o número de constituintes desse cara. Você vai pegar depois z de uma única partícula do tipo 2, e vai elevar o número de partículas que tem ali. E aí o seu Z vai ser esse cara daqui. Então perceba, o procedimento ele é bem direto. Já ia me esquecendo aqui de uma outra relação bem importante também, nesse contexto de ensemble canônico para partículas não interagentes, que é o seguinte, da mesma forma que a função de partição ela pode ser construída a partir da função de partição de uma única partícula, a gente também consegue pegar a própria distribuição de Boltzmann e particularizá-la, né, fazer uma análise da função de Boltzmann para cada partícula separadamente, ou seja, da mesma forma que a função de partição é uma composição de funções de partição de uma única partícula, a distribuição de Boltzmann, que vai falar para a gente a probabilidade, né, de se encontrar, né, o seu sistema em um certo microestado, também pode ser visto como uma composição de distribuições de Boltzmann aplicado a cada um desses sistemas não interagentes. Como assim? Olha só, a gente viu, né, pela distribuição de Boltzmann que a probabilidade do seu sistema ser encontrado, né, em um certo microestado J, que possui uma certa energia EJ, esse cara daqui, ele é o quê? Ele é a exponencial de menos beta energia do microestado dividido pela função de partição. Agora, olha só, dado essa nossa informação, né, para sistemas não interagentes, né, vamos analisar essa expressão agora para sistemas não interagentes. Dado que para esse tipo de sistema, o Z pode ser escrito como sendo Z1 elevado a N, então, né, ou seja, essa nossa probabilidade aqui, eu posso escrever ela como sendo o quê? Exponencial de menos beta, energia do microestado, dividido por Z1 elevado a n. Né? Só apliquei aqui o que a gente acabou de determinar. Agora, da mesma forma que eu escrevi a nossa função de partição aqui em termos das funções de partição de uma única partícula, a gente também pode escrever a energia do microestado em termos das energias de cada uma das partículas. A energia de um microestado ela pode ser escrita como sendo o quê? Como sendo a soma das energias de cada um dos constituintes, né? Principalmente levando em conta que o nosso sistema não é sendo interagente. Okay? Então, esse cara daqui, a energia de um microestado J pode ser o quê? Pega a energia daquele microestado, ok? Só que de cada uma das is partículas, né? E a gente faz essa soma de i, indo da primeira partícula até a enésima. Ok? Então, né, nada mais justo, né, nada mais simples, na verdade, e direto do que a energia do nosso sistema é a soma das energias de cada um dos seus constituintes. Quando a gente faz isso, essa nossa distribuição de Boltzmann, ela fica sendo o quê? Fica exponencial de menos beta, somatório aqui, né, somatório em i, ok? É aqui dividido por Z1 elevado a n. Agora, olha só, exponencial com o argumento tendo uma soma. Esse cara daqui é a mesma coisa que o produto das exponenciais. Então, eu posso escrever esse cara daqui como sendo o produtório, ok? O produtório, indo da partícula 1 até a partícula n, de quê? De exponencial de menos beta, i, né, daquela partícula específica no microestado J, por Z1 elevado a n.
Como aqui eu estou fazendo um produtório que vai de i igual a 1 até n, eu posso fazer o seguinte, eu posso parar de escrever esse z1 elevado a n, e eu posso escrever como sendo o zi, ok? Como sendo a função de partição da iésima partícula, ok? Essas partículas são todas iguais mesmo, então nada me impede de escrever dessa forma. E quando eu fizer desse jeito, eu vou ter o z de cada partícula, né, que vai ser o z igual, né, afinal de contas as partículas são todas iguais, têm as mesmas, né, os mesmos níveis de energia, eu vou ter esse cara daqui multiplicado por ele n vezes. Agora, olha só, então, o que a gente acabou de obter? A gente acabou de obter que a probabilidade, né, a distribuição de Boltzmann, né, que fala pra gente a probabilidade de você obter, né, de você medir o seu sistema em um certo microestado J, que tem uma certa energia EJ, esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao produtório de I indo de 1 até N, de exponencial, de menos beta, energia da iésima partícula naquele, né, naquele microestado específico, dividido por Z, I, né? Ou seja, a função de partição daquela partícula. Essa expressão daqui ela é extremamente importante, porque o que ela está falando para a gente é que a distribuição de Boltzmann para um sistema não interagente pode ser aplicado para cada partícula individualmente e não somente para o sistema todo. Como assim? Olha só, cada microestado ele é uma certa configuração microscópica do seu sistema, por definição. Então, quando eu chego e falo assim, qual que é a probabilidade do nosso sistema ser encontrado em um determinado microestado com energia EJ? Como é que você determina um microestado nesse caso daqui? Mas vamos lá, o seu sistema ele é composto por N partículas. Então, vamos supor aqui que você tem N partículas. E ele vai estar em um certo microestado J que tem energia EJ. Se esse cara daqui é um determinado microestado, então ele é exatamente uma possível configuração microscópica. Vamos supor que esse microestado J ele seja composto exatamente, ele é composto exatamente pela configuração de que o primeiro constituinte tem energia E1, o segundo tem energia E2, o terceiro tem energia E3 e o enésimo aqui tem energia EN. Ou seja, pega uma combinação específica de energias aqui que vai corresponder exatamente ao seu microestado. Por uma questão de probabilidade mesmo, ok? Uma questão básica de probabilidade. O seu sistema ser encontrado nesse microestado é uma probabilidade conjunta do seu primeiro constituinte ser encontrado com energia 1, o seu segundo constituinte ser encontrado com energia 2, o terceiro com E3 e por aí vai até o enésimo com EN. Ou seja, esse cara daqui, como é que a gente calcula esse cara na prática? Se ele é a probabilidade conjunta de cada um desses caras ser encontrado com essas probabilidades, a probabilidade do seu sistema ser encontrado nesse microestado específico é igual à probabilidade da sua primeira partícula ser encontrada com energia E1, multiplicada pela probabilidade da sua segunda partícula ser encontrada com energia 2, multiplicada com a probabilidade da sua terceira partícula ser encontrada com energia E3, ou seja, vai até a probabilidade da sua enésima partícula ser encontrada com energia EN. Ou seja, a probabilidade do seu sistema ser encontrado em um certo microestado que possui uma certa energia EJ vai ser igual ao quê? Ao produto de todas as probabilidades de cada uma das partículas de ser encontrada com a energia específica daquele microestado. Ok? De 1 até infinito. Infinito não, perdão, né? Que a gente tem N partículas. Infinito, viajei geral. Agora, olha só. Isso daqui é uma questão de probabilidade óbvia, né? Pelo menos eu espero que ninguém tenha dificuldade de perceber isso daqui, né? Qual que é a probabilidade de um dado que tem 6 faces cair o número 1? Se ele não é viciado, a probabilidade é 1/6. Qual que é a probabilidade de cair 1 e logo depois cair 5? É a probabilidade de cair 1 multiplicada pela probabilidade de cair 5. Então você multiplica, porque é probabilidade conjunta. Aqui foi exatamente isso que eu fiz. Probabilidade de vários eventos acontecerem de forma conjunta é a multiplicação das probabilidades, ok? Agora, olha só, compara essa expressão com essa expressão. O que aqui está falando é que a probabilidade de um único constituinte do seu sistema ser encontrado com uma determinada energia, aqui é a probabilidade de um único sistema, ok? Esse aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a exponencial de menos beta energia energia que vai ser encontrada aquele constituinte, dividido pela função de partição dele. Ou seja, a probabilidade de uma única partícula pode ser dada também em termos de uma distribuição de Boltzmann, só que agora com a energia da partícula e com a função de partição sendo a função de partição da partícula. Okay? E esse é um resultado bem importante. Okay? Não só a função de partição ela pode ser calculada de maneira mais simples para sistemas não interagentes, mas também a distribuição de Boltzmann pode ser pensada como sendo, falando da probabilidade do seu sistema ser encontrado em um microestado, ou ela também pode ser pensada, né, aplicada especificamente para cada constituinte, né, nos dizendo qual vai ser a probabilidade daquele constituinte específico ser encontrado em um determinado, né, estado que tem uma energia aqui, né, na nossa exemplificação.
Ok? Então temos aqui esses dois resultados bem importantes que vão ser utilizados nas próximas aulas, ok? Mas bom, dados esses resultados, né, encerro com vocês aqui a aula de hoje, porque o meu objetivo era mostrar, né, como é que ficava aqui a nossa descrição estatística, né, o que a gente falou do ensemble canônico para sistemas não interagentes, ok? Eu quis passar uma aula separada só para esse tipo de sistema, né, ensemble canônico somente para sistemas não interagentes. Por quê? Porque os próximos exemplos que eu vou calcular com vocês, e muitos exemplos também de interesse físico, são exemplos não interagentes. Muitos sistemas que são interagentes, determinados regimes assintóticos, eles podem ser tratados como não interagentes. Então esse tipo de sistema tem muito interesse físico. E percebam, né, fica muito mais fácil de calcular a função de partição, né, e por conta disso, nas próximas aulas, né, que eu vou calcular com vocês, a função de partição do sólido de Einstein, do paramagnético de dois estados e de sistemas de dois níveis, que foram os que eu calculei com vocês, né, a contagem de estados no ensemble microcanônico, todos eles são não interagentes. O gás ideal é não interagente, então, enfim, como os exemplos que eu vou calcular com vocês são de sistemas não interagentes, né, eu quis passar isso daqui exatamente para que a gente conseguisse calcular a função de partição de uma maneira mais fácil para os sistemas que nós estamos interessados. E, além disso, algumas análises estatísticas desses sistemas, né, eu vou fazer utilizando essa distribuição de Boltzmann aplicada para a partícula, ok? Que é um resultado muito importante, né? Porque, enfim, você pegar a distribuição de Boltzmann e aplicar partícula a partícula engrandece a sua discussão, te permite fazer algumas análises que não são possíveis para sistemas interagentes de fato, ok? Mas enfim, né, dado isso, vejo vocês nas próximas aulas em que eu vou resolver aqui alguns exemplos, né, calculando a função de partição de alguns sistemas físicos, né, de interesse.